Motive-se. Desperte o gigante que há em você. Sim, dentro de você há um gigante poderoso, extraordinário, que pode realizar grandes coisas, mas muitas vezes está adormecido. Muitas vezes a nossa força, o nosso poder está deitado em berço esplêndido. Então o segredo é se automotivar. Sim, se automotivar, porque na realidade não funciona muita motivação. O que funciona é a automotivação. Ninguém pode motivar você a não ser que você queira. Então o segredo é se automotivar. E eu acredito muito nisso, porque a automotivação pode mudar a nossa vida. E me permita contar um pouquinho da minha vida para você perceber como a motivação é que me mudou. A automotivação me mudou muito. Eu fui uma das pessoas mais desmotivadas que o Brasil já viu. Eu fui uma pessoa que sofreu muito com falta de motivação. E a minha vida só começou a melhorar a partir do momento que eu comecei a me automotivar. Eu sempre fui uma pessoa que acreditava demais no fracasso. Meu gigante vivia sempre adormecido. Eu até acho que desmaiado. Eu e o sucesso fomos inimigos juntos. Eu não imaginava que a gente podia fazer sucesso. Eu acreditava que eu e o sucesso éramos inimigos íntimos. E aí eu vou fazer uma pergunta para você pensar comigo. Quantas vezes você desistiu antes mesmo de começar uma luta? Quantas vezes você deixou o desânimo, que é um bandido, né? O desânimo é um bandido. Quantas vezes você deixou ele se apoderar da sua criatura maravilhosa? Quantas vezes você viveu como um mendigo? Quantas vezes você sentou no chão porque sua autoestima estava lá embaixo? Quantas vezes você nem precisou que outras pessoas desprezassem você, porque você mesmo antes não se valorizava? Quantas vezes você ficou sentado à beira do caminho, daqueles caminhos do sucesso? Quantas vezes você insistiu em ficar sentado? Quantas vezes você adormeceu sem ter sonhos para sonhar? Então, por favor, perceba que só você pode mudar a tua vida. Perceba que é na mente que começa o sucesso. Toda vitória, todo sucesso começa na sua mente. Então, por favor, desperte o gigante que há em você. Motivação, autoestima, autoimagem tem muito a ver com o valor que você dá para você mesmo. E qual é o valor que você está dando para você mesmo? É mais ou menos assim. Aqui tem uma nota de R$2. Você deve ter percebido que essa nota de R$2 é muito parecida com a nota de R$100. A cor é quase igual. O papel é absolutamente o mesmo. O papel da nota de 100 é o mesmo papel dessa nota de 2. A gráfica que imprimiu a nota de 100 é a mesma gráfica que imprimiu essa nota aqui. A pessoa que assinou na nota de 100 é a mesma que assinou aqui. Ué, então por que aquela vale 100 e essa aqui vale só 2? Porque foi convencionado. Escreveram aqui 2, a gente aceita. Se tivesse escrito 100, nós aceitaríamos. Então é para você pensar, qual o valor que você está dando para você mesmo? Quando você chega no teu serviço, que valor as pessoas veem em você? Quando você vai falar com um cliente, com uma pessoa, que valor as pessoas veem em você? Quando você chega em casa, que valor a tua família vê em você? Então, por favor, valorize-se. Você precisa ter uma autoestima positiva e forte. E perceba que nada, nem ninguém pode tirar o teu valor, a não ser que você deixe. Funciona mais ou menos assim. Quanto vale essa nota de R$2? Vale R$2. Ela vale R$2. Mas se você amassá-la, quanto vale? R$2. Se você jogar no chão, quanto vale? R$2. Se você pisar em cima, quanto vale? R$2. E se ela cair na lama, quanto vale? R$2. Perceba que ninguém pode tirar o valor. Ninguém pode tirar o valor. E assim funciona conosco. Muitas vezes você vai ser dobrado.
Muitas vezes você vai ser amassado. Muitas vezes vão jogar você num canto. Muitas vezes vão pisar em você. Mas, pelo amor de Deus, lembre-se que ninguém pode tirar o teu valor. Você continua a ter um valor extraordinário. Por isso, valorize-se. Desperte o gigante que há em você. Para ter automotivação, autoestima e uma autoimagem melhor, precisamos aprender com a semente. É a semente. Observe que um carvalho, aquele carvalho com enormidade daquele tamanho, ele está contido dentro de uma semente. Ou seja, a semente do carvalho contém toda aquela árvore lá, claro. E observe que a semente, ela cresce, ela germina, mesmo em condições desfavoráveis. Isso é motivação, isso é automotivação. Você perceber que nem todo dia as coisas vão estar perfeitas. Você precisa se motivar, se automotivar, mesmo nas adversidades, e principalmente nas adversidades. Perceba que a semente germina no fundo, no solo, debaixo da terra, na escuridão, na umidade, sabe? Nos lugares escuros, frios. Por maior que seja a tempestade, a semente germina, ela continua germinando. Aliás, olha que legal, ela até aproveita a tempestade para daí germinar mais forte, para germinar melhor. Que lição para a nossa vida, né? Então pense na semente e comece a colocar essa semente dentro de você, até essa semente se transformar num gigante poderoso, que vai fazer você ser melhor, mais feliz, mais positivo, mais otimista. E falando em semente, eu quero lembrar para você que você já nasceu com a semente do sucesso. Claro, aliás, você nasceu para ser um campeão. Você é campeão por natureza. Você já venceu muitas adversidades. Só para você lembrar, você já foi um espermatozoide, né? E você concorreu, sabe com quanto? 360 milhões de espermatozoides. É isso, é. Quando você partiu do papai em direção à mamãe, eram 360 milhões de concorrentes. 360 milhões. E sabe o tamanho que você tinha? Você se sente pequeno, né? Você se sente insignificante. Sabe o tamanho que você tinha? Você media mais ou menos 2,7 milímetros. É, 2,7 milímetros. Você não tinha nem perna, nem braço. Lembra? Você sem braço, sem perna, mas você era um nadador extraordinário. Você era um corredor extraordinário. Você já foi maratonista. Você conseguiu uma velocidade média de 2 a 3 milímetros por minuto. Você percorreu mais ou menos 18 centímetros. Isso é mais ou menos como cruzar a Baía da Guanabara. É, e nadando, aliás, nem nadando, mergulhando. Você trazia o oxigênio na cabeça, lembra disso? E você chegou no óvulo exausto, cansado, assustado. Sabe quantos chegaram no óvulo? Só 100. É, só 100. Dos 360 milhões que partiram, só 100 chegaram no óvulo. Não 100 milhões, não, só 100. E você acha que o óvulo facilitou para você? Não. Quando você chegou lá apavorado, não sabia o que fazer, você observou o óvulo. O óvulo, só para lembrar, é 85 mil vezes maior que o espermatozoide. Então você imagina você chegar num obstáculo de 85 mil vezes, quer ver, 85 mil vezes maior que você, e você tem que abri-lo. É fácil? Não é fácil. Você acha que o óvulo facilitou para você? Não, porque às vezes a vida não facilita. Levou mais de 20 minutos para perfurar o óvulo. E perceba que daqueles 100, só um conseguiu perfurar. E você levou 20 minutos, como falei, batendo, insistindo, acreditando. Isso parece uma eternidade para um espermatozoide. Quantas vezes você desiste porque precisa persistir um pouco? Quantas vezes você desistiu porque a vitória não veio logo? Quantas vezes você pensou que você não ia vencer porque estava demorando muito? Mas olha que interessante, quem persiste vence, quem acredita vence. Ter sucesso, para ter prosperidade, para ter alegria. Então, por favor, se motive. Comece a acreditar na automotivação. Acredite que você tem um gigante muito poderoso dentro de você.
Mas, por favor, não deixe esse gigante adormecido. Desperte o gigante que há em você. Motive-se. Acredite, você pode ser melhor. Para você ter uma autoestima positiva e forte, você precisa de duas coisas. Só duas coisas. Simples, né? A primeira coisa é a identidade. Você precisa ter uma identidade. Identidade, deixa eu te mostrar aqui. Ó. Aqui tem a minha. Você tem identidade? Aproveita você que está assistindo e dá uma olhadinha na tua identidade. Pega a identidade, porque a identidade normalmente é uma boa fonte de humor, né? A gente começa a olhar. Quando tiraram a minha foto, eu tinha cabelo ainda, era cabelo preto. Olha aqui, ó, tava. Normalmente, quando você tira a foto de identidade, você não tem óculos, você está jovem, está diferente. Tem pessoas que pegam minha identidade e dizem, mas isso não é você, não, hein? Mas é a identidade, é a minha identidade. Aqui está meu nome, aqui está a filiação, né? Está a cidade que eu nasci, a data. Isso me faz um cidadão. Esta é a minha identidade. Se eu perder essa identidade, se você perder a tua identidade, vai te dar uma dor de cabeça danada, mas você consegue uma segunda via. Esse não é o grande problema. Mas não é dessa identidade que eu estou falando. Estou falando da identidade que está na tua mente, que está na minha mente. Essa identidade que a gente precisa cuidar. Acontece que essa identidade, ela pode ter sido tirada de você. E se você perdeu a identidade, você vai ter muita dificuldade para chegar no sucesso. E observe como a vida, muitas vezes, tira a nossa identidade. Quantas vezes disseram para você, você não é ninguém, você não está com nada, você não tem valor, eu nem conheço você. Quantas vezes você foi rejeitado? Quantas vezes tentaram tirar a tua identidade? Observe que nas guerras, quando se faz lavagem cerebral, é exatamente para tirar a identidade da pessoa, porque daí é mais fácil moldar. Então o inimigo teu, ele vai fazer de tudo para tirar a tua identidade. Agora, veja o lado bom também. Quantas vezes já formaram a tua identidade? Quantas pessoas ajudaram você a tua identidade positiva e forte? Quantas vezes a tua mãe valorizou você? Quantas vezes o teu pai valorizou você? Quantas vezes você foi recebido no grupo, foi reconhecido na tua escola, no teu grupo de amigos? Quantas vezes você, como criança, recebeu um carinho, foi chamado pelo nome? Isso fortaleceu a tua identidade. Tem coisa mais gostosa do que você, quando adolescente, a primeira namoradinha que olha para você e fala, meu Deus, está olhando para mim, ela gosta de mim, ela me achou bonito. Isso fortaleceu a tua identidade. Então o segredo é esse, é você valorizar a tua identidade. Você precisa ter uma identidade positiva e forte. Então esse é o primeiro. O segundo é você ter um destino, é você ter um propósito, um destino e um propósito. Acontece que também na nossa vida, muitas vezes tira o nosso destino e tira o nosso propósito. E aí ninguém consegue se motivar, sem um destino e sem um propósito. Olha como funciona nas nossas vidas. Muitas vezes o pessoal diz assim, olha, você nunca vai dar nada. Nunca disseram isso para você? Você nunca vai dar nada. Quem que esse rapaz puxou? Meu Deus, esse cara é a vergonha da família. Esse é o mais burrinho da escola. Quantas vezes a professora disse para você, você nunca vai dar nada, você não tem futuro. Quantas vezes um gerente teu, um amigo teu, ou um pseudo-amigo, você nunca vai dar nada, você não tem futuro. Quantas vezes você abre o jornal e está escrito lá, não temos futuro. Isso tira o nosso destino, o nosso propósito. Agora, lembre também que muitas pessoas ajudaram você a criar esse propósito, a criar esse futuro. Quantas vezes a tua orientadora, a tua professora, a tua catequista disse para você, nós temos um futuro, nós temos que acreditar em dia melhor, você vai ser um grande homem, uma grande pessoa, você vai ser doutor, você vai ser médico, sabe? Quantas vezes criar esse futuro dentro de você. Então, recapitule tudo que você tem de bom, recapitule tudo que te deram de bom e tente tirar o que tem de ruim. Sabe? Comece a usar o que tem de ruim como adubo para germinar aquela semente que eu falei. E saia cada dia acreditando que você tem dentro de você um gigante poderoso e que esse gigante pode fazer toda a diferença. Você quer ver outro exemplo interessante? É você pegar a tua carteira. Pega a tua carteira, a tua bolsa, e começa a olhar o que tem lá dentro. Observe, começa a tirar da tua carteira ou da tua bolsa
tudo que tem de lixo. Você vai ver que você deve ter lá um extrato bancário de 1 ano que você está guardando ainda. De repente você está com aquela multa que você já pagou, mas está ali dentro ainda para você relembrar. De repente está aquele cheque que não tem fundos mais, que já faz 3 anos que o cara não vai te pagar mesmo. Está ali guardadinho. Você sabe que muitas vezes notícias ruins estão guardadas dentro da nossa carteira. E lixo. Nós carregamos a vida inteira um monte de lixo. Será que a nossa mente não é assim, não? Será que não estamos com a mente cheia de lixo, cheia de notícias ruins, só pensamentos negativos? Então nós precisamos pensar como na carteira. Tire tudo que tem na carteira que você não necessita. Tudo que for de lixo da tua carteira, da tua bolsa, faça isso. E pense como fazer isso com a tua mente. Tire os pensamentos negativos, tire os pensamentos que nos levam para baixo. Tire o lixo da tua mente. Aliás, a nossa mente, ela faz parte do corpo como a mão, como a perna, como os braços, né? Você já imaginou se todo minuto a tua mão se revoltasse contra você e desse um tapa em você? Imaginou? A tua mão te dando tapa, dando tapa, dando tapa. O que você faria com a mão? Você faria alguma coisa para controlar essas mãos. Claro, você não deixaria as mãos te baterem todo minuto, todo segundo. As notícias ruins sempre existiram. E muitas vezes a nossa mente se deixa levar por esse pessimismo. Nós precisamos começar a controlar a nossa mente. Não permita que a tua mente tenha só pensamentos que te deixem para baixo. Comece a controlar a tua mente, assim como se controlaria a tua mão, para ela não agredir você, para não machucar você. Então, toda vez que você tiver um pensamento negativo, toda vez que você tiver um pensamento que puxe você para baixo, toda vez que você tiver um pensamento que limite você, que tira o teu potencial, você precisa controlá-lo. Dizer, olha, determino que daqui para frente não vai mais ser assim. Eu acredito que eu posso mudar isso. E eu, com certeza, usaria a criatividade. Para essa criatividade me dar pensamentos melhores, pensamentos otimistas, pensamentos que nos levem para frente. Pensamentos que nos fazem melhor, porque os pensamentos é que vão acordar o gigante adormecido. Então, o tapa até é bom, as mãos são ótimas, mas é passar por dia aquele gigante que está dormindo. Outra coisa que pode fazer cada um de nós se motivar, se automotivar, é mudar a forma de falar, de pensar, de responder. São coisas simples, mas dá um resultado extraordinário. Me permita te dar alguns exemplos. Por exemplo, você pode mudar o eu tenho por eu posso. Você veja como é simples. Mude eu tenho por eu posso. Eu não sei se aconteceu com você, você está acordando para o trabalho e diz, eu tenho que trabalhar. Você pode mudar isso para eu posso trabalhar. Claro, meu Deus, quanta gente não tem emprego, quanta gente não pode sair da cama. Então, amanhã de manhã, quando você acordar, em vez de dizer eu tenho que trabalhar, diga eu posso trabalhar. Quando você está terminando o teu serviço, muita gente diz assim, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que estudar. Trabalhei o dia inteiro e tenho que estudar à noite. Você podia mudar para isso, eu posso. Olha como é simples, mas dá um resultado extraordinário. A partir de hoje, não diga, mas eu tenho que estudar. Diga, eu posso estudar. Metade da população mundial não pode estudar, não tem condições de estudar. E você pode estudar. Então, mude eu tenho por eu posso. O dia que você, esposa, vai fritar um ovo para o teu marido, e diz, eu tenho que fritar um ovo para esse folgadão aí que está lá na TV, estarrado. Em vez de você dizer, eu tenho que fritar um ovo, você pode dizer, eu posso fritar um ovo. Cara, porque quantos nem tem um ovo para fritar? Quantos não tem um marido para fazer um ovo? Quantas não tem uma frigideira? Então, em vez de dizer, eu tenho que, mude, eu posso. Quer ver outra coisa legal? É mudar prazer e para dor. Entender o que é prazer e o que é dor. E misturar isso com curto prazo e longo prazo. Olha que legal. Se você quer ter prazer a curto prazo, provavelmente você vai ter dor a longo prazo. Interessante, né? Para você ter prazer a longo prazo, normalmente você tem que ter dor a curto prazo. Vou te dar um exemplo. Para você ser um doutor, um médico, para você ser um professor, para ser um profissional de sucesso lá no futuro, lembre-se que você precisa se esforçar agora. Para você passar no vestibular, por exemplo, você precisa estudar muito tempo. Então você vai ter dor a curto prazo. Claro, você poderia estar numa festinha, você poderia estar namorando, você poderia estar passeando, mas você está se esforçando. Então, a curto prazo,
e ter prazer, sucesso a longo prazo. Acontece que a humanidade inteira está fazendo o contrário. A gente quer ter sucesso a curto prazo, prazer a curto prazo, e aí começa a ter dor a longo prazo. Acorde, o gigante está em você. Para ter motivação é preciso sair da zona de conforto. É isso mesmo, tem que sair da zona de conforto. Nós precisamos procurar o desconforto. Observe que o crescimento normalmente acontece no desconforto. Então, nós precisamos sair da zona de conforto. E é difícil sair da zona de conforto, porque a maioria de nós luta a vida inteira para ter essa zona de conforto. Então, acredite, nós precisamos sair dessa zona de conforto e procurar o desconforto. E aí tem um crescimento. Então, é difícil, claro, é caro, é complicado, é claro. Mas olha que frase bonita. Pague o preço do seu sucesso e não deixe o fracasso sair barato. Olha que legal. Pague o preço do seu sucesso. Mas se você fracassar, não deixe ele sair barato. Faça o teu melhor. Motive-se.